relação de cada um. Boa tarde, nossos queridos internautas. Vamos dar início a mais uma reunião do Núcleo de Pesquisadores Espíritas. Hoje a gente tem a presença do Mário Arias, que vai falar sobre o que é pesquisar cientificamente a reencarnação. Para nós darmos início, eu gostaria de saber se alguns presentes gostariam de fazer a prece. Candidato, qual é o seu nome? José Eduardo. José Eduardo vai fazer a prece e logo após o orador já vai dar início. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, para que possamos estar em sintonia com o aprendizado que será transmitido nessa tarde, que os espíritos mentores possam incluir o nosso orador da tarde sobre o que ele vai nos passar, que possamos absorver esses aprendizados, esses ensinamentos, e possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Assim seja. Fica bom? Você vai ficar aí daí? Não, pode ser. Você conseguir ajustar? Ah, já consigo. À frente, gente. Pronto, Mário. Certo, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos amigos internautas. Nós vamos falar sobre o que é pesquisar cientificamente a reencarnação. Quando a gente fala em reencarnação e pesquisa científica, a gente encontra um paradigma, né, da reencarnação na ciência convencional. A ciência convencional, ela reluta em aceitar o paradigma espiritualista e também o paradigma da reencarnação por consequência. Né? Não aceitando um, não tem como aceitar o outro. Por que ela tem esta resistência? Primeiramente, porque toda a realidade da ciência convencional está fundamentada na matéria. E quando a gente fala em espírito, nós estamos falando de algo que é imaterial do ponto de vista dos instrumentos que nós temos hoje para fazer as medições. Outro ponto importante que faz com que a ciência convencional refute o paradigma reencarnacionista e espiritualista é a ausência de um processo físico testável, no qual uma personalidade pudesse sobreviver à morte e se deslocar para o outro corpo. O que quer dizer isso? A ciência convencional, ela parte do princípio, para se adotar um processo, normalmente você precisa ter um processo físico testável. Você vai poder repetir esse processo em laboratório várias vezes, né, para que você o considere como algo verdadeiro. Como nós estamos tratando aqui de inteligências, né, de fenômenos inteligentes, cujos agentes são individualidades, né, movidos de vontade, você não consegue garantir esse processo de teste. Bem, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Tá bom? Você não consegue garantir esse processo de teste em laboratório, né, porque os espíritos eles não estão à disposição dos pesquisadores o tempo todo. Então você tem essa dificuldade aqui. Kardec já previa isso, tanto que lá na introdução do livro dos Espíritos ele coloca essa frase aqui muito interessante, ó. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O Kardec já tinha se defendido com relação a essa questão da ciência convencional rejeitar esses paradigmas, né? Então isso é incompetente, porque não é o objeto de estudo da ciência convencional. E não tem que se ocupar, e qualquer que seja a opinião, o julgamento não tem que ter peso nenhum para a ciência espírita. É uma ciência nova, não é? Porém, nós estamos aqui num momento muito interessante da humanidade. Nós somos privilegiados por estarmos encarnados nesse momento, né? Todos nós já sabemos que o planeta está passando por um processo de mudança, saindo do plano de expiação e provas para o plano de regeneração, para um planeta de regeneração. Então nós estamos já meio que vivendo esse processo. E junto com esse processo nós estamos chegando ao momento em que a ciência convencional deverá, nos próximos anos, aceitar o paradigma espiritualista. Vamos ver por que a gente chega a essa conclusão. A Folha de julho, Folha Espírita, de julho de 2005, portanto há 14 anos atrás, entrevistou o Dr. Décio Iandoli. Décio Iandoli é um dos coordenadores da AME no Brasil, um estudioso, um pesquisador espírita, ele é médico, e ele tem uma vasta gama de pesquisas feitas no campo
da ciência espírita. Ele escreveu um livro chamado O Cérebro Triuno, juntamente com 2 colegas cientistas, que fazem um trabalho muito interessante, comparando as camadas do cérebro com aquilo que André Luiz colocou na sua obra sobre como funcionava essas camadas do cérebro. E depois ele faz no final, o último capítulo, eles fazem um comparativo da nossa questão, da nossa evolução cerebral com as leis morais implantadas no Livro dos Espíritos, trazidas pelos Espíritos superiores. Então o Décio André é um grande pesquisador. 14 anos atrás, eles fizeram essa entrevista com ele. Eu destaquei algumas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta: as pesquisas focadas no paradigma espiritualista vêm crescendo? E ele responde: vem crescendo muito. O Medline, que é o maior banco de dados de pesquisas da área de saúde, aumentou seu acervo em 4 vezes nos últimos 5 anos, enquanto as pesquisas que desenvolvem temas espiritualistas cresceram 20 vezes. Então, isso está hoje em evidência no campo científico. Então, em várias universidades a gente vê grupos científicos sérios fazendo pesquisas no campo espiritualista. E isso hoje já não tem mais tanta represália como tinha um tempo atrás. E nós estamos falando de 14 anos atrás. Hoje mudou mais ainda. Nós vamos ver o final desse estudo aqui, que mudou bastante essa situação. Depois eles continuam a entrevista. A reencarnação está atrelada a essas pesquisas? Porque ele está falando do paradigma espiritualista. Olha o que o Ian responde aqui, ó. Eu diria que o estabelecimento do paradigma espiritualista dentro das ciências biológicas se dará através da constatação da reencarnação como lei biológica, coisa que só não se estabeleceu ainda por puro preconceito existente entre os cientistas. Ele está querendo dizer aqui: nós já temos pesquisas e materiais suficientes para que a ciência convencional aceite a reencarnação. Somente não aceitaram ainda por preconceito dos cientistas mais convencionais. É isso que esse estudo aqui vai mostrar para nós. Quais são esses materiais? O que é que nós temos hoje de dados científicos, de trabalhos científicos voltados para a reencarnação, que faz com que o Décio André faça de maneira tão enfática essa colocação aqui. E uma coisa interessante, né? O paradigma espiritualista vai ser aceito a partir da aceitação da reencarnação como lei biológica. É interessante isso, né? Porque primeiro eles vão ter que ir lá e reconhecer o processo reencarnatório. Reconhecendo o processo reencarnatório, naturalmente o que reencarna é uma personalidade, é um espírito. Então agora, bom, então existe essa personalidade. Aí começa então a aceitação do paradigma espiritualista. Então a reencarnação vai ser o fio condutor que vai levar a ciência convencional para o campo da espiritualidade. E o que nos chama a atenção é, a partir do momento que isso acontecer, as consequências morais, né, da nossa sociedade no momento em que a ciência convencional aceitar a reencarnação. Isso vai ser uma mudança muito profunda e vai acelerar todo esse processo que a gente falou da questão da mudança, né, de mundo de expiação e prova para a regeneração. A partir do momento que a ciência compreender a reencarnação, compreender o paradigma espiritualista, entender que nós sobrevivemos após a alma, muda todo o conceito filosófico e vai ter que mudar todo o conceito teológico também. Então todas as religiões estruturadas vão ter que olhar para isso, que agora é um fato, assim como foi a Terra redonda, assim como foi, né, a Terra girar em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra, e eles tiveram que mudar a sua forma de enxergar as coisas. Com esses dois paradigmas resolvidos pela ciência convencional, as religiões vão ter que voltar para a sua teologia e se reinventar. Por isso que Kardec disse que o Espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. A ideia não é que o catolicismo se transforme em espiritismo. A ideia é que o catolicismo capte os paradigmas espiritualistas trazidos pelo espiritismo, adeque aos seus dogmas, aos seus ritos, a sua forma de conduzir os seus seguidores, os seus fiéis, e aí siga em frente com esse novo paradigma. Mas as consequências morais serão profundas. E por isso que eu comecei dizendo que nós somos muito privilegiados de estarmos encarnados nesse momento no planeta Terra. Um pequeno histórico da reencarnação. Como é que essa ideia chegou até a humanidade? Essa ideia é inerente nos homens desde sempre, né? Não no Ocidente, o Ocidente um pouquinho mais tarde, mas lá na Ásia, no Oriente, isso aqui já vem, né? Em todos os sistemas religiosos ou filosóficos já trazem o conceito de reencarnação, isso de muitos e muitos anos atrás. Então nós temos lá as religiões do Antigo Egito, todas elas eram reencarnacionistas, o hinduísmo, o budismo, as tradições indígenas africanas, né, que foram trazidas
depois para o Brasil, através dos escravos, facilitando até a chegada da doutrina espírita e a incorporação, a disseminação da doutrina espírita dentro do nosso país. Dentro do conceito filosófico, nós tivemos Sócrates, Pitágoras e Platão, trazendo dentro das suas doutrinas os conceitos também de reencarnação, né, que precederam até os conceitos de Jesus. Então isso é uma coisa muito antiga. Os sistemas religiosos e filosóficos já apresentavam conceitos reencarnacionistas com muita naturalidade. Nós temos aqui no Ocidente, no século XIX, Kardec como pioneiro deste processo. Kardec introduz o tema no contexto da ciência espírita. Ele foi o pioneiro em tratar a questão da reencarnação de forma científica, através da ciência espírita, que é uma ciência de observação. Então, ele observava os processos e acrescentava, colocava dentro do seu corpo doutrinário ali, né, dentro da sua teoria, como é que funcionava isso. Então, ele foi o pioneiro no Ocidente. E o pioneiro também na questão da ciência, incorporar isso no método científico. Porque aqui ou ele era filosófico ou ele era religioso, né? Depois nós tivemos uma série de cientistas, de estudiosos, que fizeram longas pesquisas também na área de reencarnação. Talvez o mais famoso deles é o Dr. Ian Stevenson. Ele é o fundador da moderna pesquisa científica sobre reencarnação. Ele começa o seu trabalho lá no início dos anos 60, estudou mais de 40 anos. Ele avaliou mais de 3.000 casos de reencarnação no mundo todo. Dr. Ian Stevenson, no começo ele foi criticado porque os estudos dele se davam mais lá na Ásia e no Oriente. E ele era criticado porque eles diziam, não, mas você faz um estudo onde as pessoas já são reencarnacionistas, então é mais fácil a aceitação desses conceitos. Mas nós vimos aqui no nosso encontro, do grupo de pesquisadores espíritas, Adnel Morato, nós tivemos uma pesquisa bastante profunda sobre o Ian Stevenson, e nós vimos que o estudo dele se espalha pelo mundo todo. Ele tem pesquisas feitas em todos os continentes, em todos os países. Muitos da América, tem pesquisa feita no Brasil, né? Estudou casos do Brasil, inclusive em Franca, né? Ele estudou um caso aqui de Franca, da nossa cidade, né? Então, Ian Stevenson. Depois nós temos ainda, na mesma linha do Dr. Ian Stevenson, o Dr. Hernani Guimarães, esse brasileiro, né? Famoso pesquisador espírita brasileiro, que em 1976 ele escreveu o primeiro caso dele, uma monografia chamada Um Caso que Sugere Reencarnação, Jacir e Ronaldo. Nós vamos explorar um pouquinho esse caso aqui no nosso estudo. Depois ele viria a escrever um livro que chamava 8 Casos de Reencarnação no Brasil. O segundo caso que ele apresenta lá é este caso de Franca, que ele deliberou com o Dr. Ian Stevenson. Tem até no YouTube uma entrevista interessante com ele, com o Dr. Hernani Guimarães e com o Felipe Salomão. Então, se vocês forem procurar lá, se procuram lá, o Felipe está novinho ainda, né, o Dr. Hernani, fazendo uma entrevista muito interessante. Está no YouTube, é só procurar, que vocês vão encontrar. Depois nós temos uma outra linha de pesquisas, que começou com o Dr. Morris Nefferton. Em 1978 ele escreveu o livro Terapia de Vidas Passadas, e foi o primeiro livro publicado nessa área. O Dr. Morris Nefferton é um psiquiatra, ele estudou 45 anos e mais de 40.000 sessões de psiquiatria tratando do tema de reencarnações. Nesta mesma linha nós temos a doutora Ellen Van Bach. Ellen Van Bach, ela começou os estudos dela na década de 60. E o interessante é que ela começou o estudo para desmascarar a reencarnação. Ela disse, olha, eu vou estudar isso aqui para mostrar que isso aqui não passa de uma viagem, que isso aqui nada mais é do que fruto da imaginação das pessoas, tanto de quem está fazendo a pesquisa como de quem está sendo pesquisado. Em 78 ela escreve o livro A Vida Antes da Vida, e ela estudou mais de 1000 relatos de reencarnação de pessoas que faziam regressões a vidas passadas e relatavam suas vidas anteriores. E depois ela cunhou esta frase aqui, ó, eu não acredito na reencarnação, eu sei. Então isso é extremamente interessante, esse trabalho da Ellen Van Bach aqui. Ela tem um livro que chama A Vida Entre as Vidas, que é um livro que merece ser estudado, sobretudo para nós espíritas, que ela faz a regressão da pessoa, não a vida anterior. Ela começa a fazer um estudo de o que a pessoa faz na erraticidade, como o indivíduo está e o que ele faz lá entre as vidas. Então, do seu desencarne até ele reencarnar, o que ele faz ali. Né? Eu não tive acesso a esse livro ainda, não consegui comprar, mas estou procurando e quero estudar porque me pareceu muito interessante. Eu vi alguns trechos muito interessantes que
vem a desmistificar um pouco a forma como a gente entende a erraticidade, sobretudo no movimento espírita brasileiro. Ele vai levar a questão da erraticidade mais próximo do que Kardec, na sua pureza, coloca, do que o que nós colocamos hoje aqui, com mais variedade. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Depois nós temos aqui nessa mesma linha o Dr. Brian Weiss. Brian Weiss é muito famoso aqui no Brasil. Ele escreveu o livro em 1980, ele fazendo um trabalho com a Catherine, que era a paciente dele. Ele vinha fazendo uma regressão de memória nela, porque ela tinha um trauma, e ele chegou até a infância sem encontrar o motivo desse trauma. E nesse momento que ele vinha fazendo essa regressão, a Catherine pula para uma vida anterior. E ele começa a investigar aquela vida, e faz um trabalho muito forte sobre isso. E em 88 ele escreve Muitas Vidas, Muitos Mestres. Foi um livro muito famoso na década de 90, né? A maioria das pessoas leram esse livro, um livro muito interessante. Ele publica mais 11 livros e participa de conferências no mundo inteiro, veio ao Brasil várias vezes. Então vejam que aqui nós temos um histórico, né, de como o processo de reencarnação veio sendo estabelecido entre nós, né? Quanto à metodologia desse processo, como é que esse processo foi se construindo metodologicamente, né, no nosso contexto aqui de humanidade? O primeiro, ali nos sistemas religiosos e filosóficos, eles vinham a partir de revelações, né? Então, dos religiosos lá, alguém tinha uma revelação de como esse processo funcionava, né, e apresentava essa revelação para os demais. Então, eram os iniciados, né, que a gente pode considerar médiuns, né, que tinham as revelações, recebiam as informações de como funcionava e passavam para frente. Nós temos os intuitivos, que também são médiuns, que por intuição eles deduziam o processo e também criavam as suas doutrinas e passavam para os demais seguidores. Já no caso dos filósofos, é através do pensamento filosófico. Então ele vai transformando aquele seu pensamento filosófico, caminhando com ele, até chegar no ponto dele encontrar, né, uma lógica profunda no processo de reencarnação e incorporar a sua filosofia esse processo. O que aconteceu, por exemplo, com Sócrates e com Platão. Então, inicialmente a metodologia era essa, né? Através de revelações, através de intuição e através do desenvolvimento do pensamento filosófico. No caso de Kardec usou uma metodologia diferente. Ele fez o quê? Ele fez a investigação de informações colhidas na forma mediúnica. Então Kardec entrevistava espíritos através de médiuns e colhia essas informações. Como é que funciona esse processo, né? Mas o que acontece, por que a pessoa reencarna, de que forma que ela reencarna. E através desta pesquisa feita com esses espíritos, através dos médiuns, ele compôs, dentro da ciência espírita, toda a teoria da reencarnação. Depois nós tivemos o Dr. Ian Stevenson e o Hernani Guimarães, que trabalharam com uma outra metodologia, que é o estudo de casos com tentativa de controle de variáveis envolvidas. Então o que eles fazem? Essa metodologia, ela procura pessoas, normalmente crianças, que se lembram de vidas anteriores e vão fazer um estudo. Eles vão entrevistar esta criança, se possível, vão entrevistar todos os familiares, compõem um caso e vão buscar essas informações, né, essa controle de variáveis, vão buscar essas informações na personalidade anterior. Por isso que esse trabalho é feito com criança. Primeiro porque normalmente as lembranças de vida passada se dão com criança, em 90% dos casos. São as crianças que começam com uma tenra idade, começam antes de 1 ano e vão até lá 7, 8, 10 anos, depois essa lembrança vai se apagando. A gente entende que é um processo, é a conclusão do processo de reencarnação, de esquecimento do passado, né? Nós temos alguns casos raros que isso continua, né? Algum de vocês pode ter visto aquele livro Minha Vida em Outra Vida, ou o filme, né? É um filme belíssimo que chama Minha Vida em Outras Vidas, no qual uma mulher, ela está grávida, ela já é casada, ela já tem filho, e aí ela começa a se lembrar de uma vida anterior, e aí o filme se desenrola de uma maneira maravilhosa, uma história verídica. Quem não viu deve ver. Minha Vida em Outras Vidas, um filme antigo, né? Mas normalmente isso se dá com crianças. Então, sendo com criança, fica até mais fácil esse estudo, porque a personalidade anterior, na maioria das vezes, ela é passível de você controlar, de você ir lá e aferir. Então o Dr. Ian Stevenson estudou lá mais de 3.000 casos desse jeito. Ele chegava lá na criança, fazia toda a investigação da criança e da família, buscava na outra personalidade, encontrava lá e fazia também a mesma pesquisa e cruzava os dados. E aí, com esse cruzamento desses dados, ele coloca que o caso é sugestivo, né, forte sugestão de reencarnação ou não.
Dentro do estudo, tanto do Dr. Ian Stevens como do Dr. Hernani Guimarães, também tem um outro componente que são as marcas de nascença. Então, além de olhar e investigar as histórias que as crianças estão contando, eles investigam em alguns casos marcas de nascença, porque em vários casos isso acontece. Então ele olha lá uma criança que relata uma morte acidental, por exemplo, por um tiro na encarnação passada. E aí eles conseguem identificar uma marca de nascença naquela criança que corresponde exatamente com a marca de nascença do indivíduo anterior. Então ele consegue pegar isso daí e fazer relação. Então, dentro do estudo do Dr. Ian Stevens, tem coisas muito interessantes, que ele pega inclusive o laudo, né, da autópsia do indivíduo anterior, aí ele mostra onde está a marca lá, ele mostra onde está a marca desta personalidade de cá. Então, são muitos casos, com enormidade de casos, e casos com muita riqueza de detalhe, onde essas variáveis são bem controladas, essas variáveis envolvidas aqui. Já no Dr. Morris Nefferton, Ellen Van Bach e Brian West, a metodologia é diferente, ela é outra. Ela é um estudo de casos com regressão de memória em estado de hipnose. Então eles fazem o quê? Eles usam a regressão de memória, inicialmente com a ideia de se curar traumas. Então vamos lá, a pessoa tem lá um problema de claustrofobia, ele faz a regressão de memória e chega lá na infância dela e ela tem algum evento, onde ela teve um afogamento, né, onde ela quase morreu afogada, ou ela ficou presa em algum lugar e aquilo desenvolveu essa fobia, que hoje já no indivíduo adulto, às vezes, ele relata aquela fobia, mas ele não se lembra do passado. Então faz-se a regressão até aquele momento, identificou aquilo, a pessoa trabalha naquele momento em hipnose e você consegue a cura daquela fobia. Nos casos aí, o que aconteceu? Eles vinham regredindo e a pessoa começou a mostrar vidas passadas. E às vezes o trauma está em vidas passadas, como foi o caso da Catherine. O trauma a patologia que ela tinha hoje não estava nessa vida, estava em algo que aconteceu com ela na vida anterior. Então eles começaram a fazer os estudos aí em estado de hipnose. Então vejam que são 4 metodologias diferentes. Aqui tem uma coisa interessante, quando o Décio Leandro me fala lá que a ciência convencional ainda não aceitou por puro preconceito, tem coisas muito interessantes aqui. Nesse exemplo aqui, a primeira coisa que as pessoas que refutam a ideia, colocam, é que isso é fruto da imaginação. Olha, isso é uma mente excitada, em estado de hipnose, que cria aquela fantasia. Tudo bem. É forte o argumento, né? Mas criar a fantasia 2, 3, 4 vezes a mesma fantasia em hipnose é meio difícil também, né? Porque a história, quando você inventa, você muda a história. Mas tem mais avanços científicos aí. Eles fizeram estudos fazendo tipo mapeamento cerebral, ressonância, essa coisa toda. E o que acontece? Quando você está com esses aparelhos conectados e você começa a lembrar de alguma coisa, é uma área do cérebro que ativa. Quando você começa a inventar alguma coisa, é uma outra área do cérebro que ativa. E eles fizeram essas pesquisas aqui, fizeram essas regressões de vidas passadas, e as áreas que acendiam, as áreas que eram ativadas, eram as áreas da memória, não eram as áreas da imaginação, onde eu crio histórias. Então vejam que tem evidências muito fortes, tem evidências bastante consistentes para que tanto este como este sejam aceitos pela ciência convencional. Aqui dentro da ciência espírita é um pouco mais difícil, Kardec já tinha colocado lá na introdução do Livro dos Espíritos. Os objetos de estudo são muito distintos, são muito diferentes. Então é preciso que aqui a ciência convencional traga casos testáveis, casos que sejam confirmados através de aparelhos, equipamentos, histórias que possam dar margem à aceitação da ciência convencional, para que depois elas possam compreender o processo mediúnico e aí sim, aí o campo fica muito vasto. Porque a hora que a ciência convencional realmente conseguir compreender o processo mediúnico como um processo correto, viável, aceitável, aí entra no campo de observação dessa ciência, essa metodologia que foi a que Kardec usou, de investigação dos espíritos. Também com controle, Kardec usava o controle, ou não? Que é o controle universal do ensinamento dos espíritos. Ele fazia o quê? Ele fazia a mesma pergunta para diversos médios, diversos espíritos em diversas localidades, sem que eles tivessem contato entre si. E as respostas convergentes eram as respostas tidas como verdadeiras. As respostas que não eram convergentes, eles poderiam deixar em separado para identificar. Isso aqui é um ruído do próprio espírito. O espírito que está falando isso aqui não tem certeza do que está falando. É um ruído do médium, às vezes ele não conseguiu passar para o médium, enfim, seja.
Mas Kardec usou a metodologia científica para fazer isso também. Mas essas duas são as que vão nos levar, inevitavelmente, para a aceitação do paradigma reencarnacionista e, por consequência, do paradigma espiritualista na ciência convencional, né? Mudando todo o rumo da nossa história. E nós estamos prestes a entender isso daí. Esse nosso estudo aqui teve como base esse livro, Novos Estudos sobre Reencarnação, que é um livro que foi feito no ENIP, que é a Liga de Pesquisadores e Historiadores Espíritas, né? E o capítulo que eu peguei foi justamente o que é pesquisar cientificamente a reencarnação, escrito por Rafael Fernandes Kassab e Silvio Seno Chibeni. Nós pegamos aqui este processo para desenvolver aqui agora um exemplo, um estudo de caso que venha embasar esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E isso veio desse capítulo, deste livro aqui, que é bem interessante. Eles começam aí, o Rafael e o Silvio, conceituando a questão de pessoa. Porque o que acontece? Eles, como cientistas, nós estamos aqui falando numa casa espírita, então estamos falando para pessoas que já compreendem, já aceitam, né, o paradigma espiritualista e já aceitam o paradigma da reencarnação. O livro aqui é feito por cientistas para todas as pessoas. Então ele tem que primeiro conceituar lá atrás, né, para poder criar uma base, né, teórica para que a pessoa possa construir esse conhecimento. Então eles começam ali fazendo esse conceito de pessoa, que é central a qualquer questão de espiritualismo ou de reencarnação. Então o que é a reencarnação no caso aqui? Volta de uma mesma pessoa a uma nova condição com um novo corpo. Assumir que a pessoa é o corpo inviabiliza a investigação. Então eles começam por aí. Se eu assumir que eu, Mário, sou só meu corpo, inviabiliza a investigação, porque a hora que eu desencarnar, a hora que eu morrer, morre comigo a minha personalidade, correto? Então isso é o que eles começam a colocar ali. Nós estamos passando isso com um ponto de vista de pessoas que não necessariamente são espiritualistas. Do ponto de vista ordinário e não especializado, eles deixam alguns exemplos no livro deles ali, para que a pessoa possa entender o que eles estão falando. Então eles não vão partir de um processo filosófico, eles vão partir de um processo ordinário, de exemplos que são comuns na nossa vida. Então o primeiro que eles traçam é o de uma conversa telefônica. O que acontece? Eu atendo o telefone, a linha está ruim, eu não sei quem é o telefone, e eu começo a conversar. Daí a pouquinho, eu identifico, é o meu irmão que está falando comigo, né? Ou é a minha mãe que está falando comigo. Então, esse é o primeiro ponto que eles colocam ali. Depois, um outro exemplo na mesma linha é uma carta. Eu recebo uma carta impressa, sem nome. Então não tem identificação, a carta está em cima da minha mesa. E eu começo a ler. E eu, começando a ler, no meio da carta, falar, o Adolfo está querendo falar comigo isso aqui. Esse assunto aqui é do Adolfo, né? Outro exemplo que ele dá é dos gêmeos. Então entram aqui dois gêmeos agora, univitelinos, né? Portanto idênticos, e que nós, a olho, numa primeira análise, a olho nu, não conseguimos saber quem é quem. Mas nós sabemos que um é o João, o outro é o José. Se nós começarmos a conversar com o João, imediatamente daqui 1 minuto nós sabemos, esse é o João e aquele é o José, né? Então ele dá esses 3 exemplos aqui para identificar o que é o conceito de pessoa. Como é que nós sabemos, numa conversa telefônica em que eu não sei quem está falando, numa carta que não está assinada, ou em 2 gêmeos idênticos conversando só com um, quem é quem? Nós sabemos isso daí através de evidências, de que esse ser é aquele que nós estamos falando, porque nós vamos encontrar nele as ideias, os conceitos gerais, a forma dele falar, né? Aquilo que ele pensa, que ele busca, que ele procura. Então é isso que nós vamos identificar numa pessoa, não é a pessoa em si. Senão eu não consigo dizer que o Mário, ao desencarnar, reencarnou em outra pessoa, porque eu vou reencarnar com outro corpo, de outra forma. Às vezes em outro sexo, em outra etnia, né? Eu desencarno aqui e vou reencarnar no Japão. Então alguém vai olhar e falar, não tem chance, o Mário era alto, o japonês é mais baixo, então não é a mesma pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa que me conheceu na vida anterior começa a conversar com aquele menininho e começa a expressar aquelas ideias, dá para ele dizer, não, essas ideias eram do Mário anteriormente, né? O cara só falava de Kardec, falava de saúde mental, acho que esse cara mesmo, né? Então essas evidências aqui é que a gente tem que buscar, né? Identificação do que constitui a essência da pessoa, essas ideias, faculdades, princípios e desejos. É isso que essas pesquisas procuram nessas pessoas, ok? É isso que vai buscar ali, ideias, faculdades, princípios, desejos, etc. Pois bem,
Quanto aos sinais corporais, o que é que o Rafael e o Silvio colocam ali? Que eles têm que ser portador de significado, mas de uma dimensão genuinamente mental. Então ele tem que ter signo e significado. Eles partem do princípio de que só o sinal não adianta. Só o sinal não é uma evidência muito confiável, porque pode ter tido uma coincidência qualquer. Pode ser alguma coincidência que fez com que um machucado numa pessoa anterior possa dar uma mancha na pessoa de casa. Se ela tem uma mancha aqui, não quer dizer nada naquilo lá. Então tem que ter um significado. A pessoa que está reencarnando, que tem aquela marca, ela tem que se lembrar, por exemplo, que é aquilo. Não, eu fui morto por um tiro que acertou a minha cabeça, e justamente ser naquela marca. Então é o signo, a marca, com um significado junto, vindo por aquela pessoa, não só você pegar de lá, porque senão você faz o processo contrário. Eu tenho uma marca aqui, se eu ouço no jornal que alguém levou um tiro naquele lugar que eu tenho a marca, eu já posso fantasiar que eu sou a reencarnação daquela pessoa. Tá vendo? Então por isso que tem que partir do indivíduo primeiro aqui. Ele tem que contar a história consistente primeiro, você tem que buscar os dados relativos nessa história. Tá? Tanto que eles colocam, todos esses cientistas aqui, colocam os sinais físicos corporais como um apêndice do estudo. Olha, é um algo a mais, é uma situação que é bacana, é interessante, é um dado a mais, mas não é ele que define. Só isso não dá. Se a pessoa não lembrar de nada, só lembrar disso, eu lembrei que eu morri, que eu fui alvejado por um tiro na encarnação passada, e esse tiro corresponde com o outro, é só isso que você lembra? Descarta o caso, porque ele é frágil. Esses cientistas fariam isso, descartariam esse caso. Vamos estudar um pouquinho aqui para a gente poder compor como é que funciona principalmente essa metodologia do Dr. Hernani e do Dr. Ian Stevenson, naquele caso que nós já mencionamos de Jacir e Ronaldo. Esse caso é muito interessante porque quando a gente fala para o público espírita, esse caso aqui quebra uma porção de paradigmas que nós temos dentro da doutrina espírita, que foi sendo construído através da miscelânea que se transformou na doutrina espírita. Nós conversávamos há pouco sobre isso aqui com os colegas. Né? Então esse caso é o seguinte, é o caso da reencarnação da Jacira. Isso, a Jacira, né? Ela é filha da Dona Marta Munhoz e seu Antônio Munhoz. Ela vem de uma família de 5 irmãos, e a família anterior da Dona Marta eram 7 irmãos aqui, né? Marta casada com Antônio Munhoz, e a Jacira, ela nasceu em Penápolis em 1956, né? O Rafael, quando apresenta isso lá no livro, dá a informação valiosa de que Penápolis é a cidade da Sabrina Sato, né? Ele diz que é importante essa informação, não sei para quê. Eu também não soube explicar, mas deve ser importante. Então, ela nasceu lá em Penápolis. É algum sentido. Deve ter algum sentido. Sabrina Sato nasceu lá também. Então, ela nasceu em 56. Ela é filha, então, da Dona Marta e do seu Antônio, uma família de 9 irmãos, então são os dois. Opa, desculpa. São os 2 e mais 7. Né? São os 2 e mais 7. E Ronaldo, o irmão dela, havia se suicidado em 51. Então, Jacira vem a ser a reencarnação de Ronaldo. Aqui nós já temos a primeira coisa a se pontuar dentro de mitos da doutrina espírita. Nós imaginamos que a pessoa, quando desencarna, a gente tem alguns espíritas já tem até mais ou menos uma data. Não, são 40, 50 anos na erradicidade, são 100 anos na erradicidade. Estamos falando aqui de 5 anos. Então, a regra não a regra. Você pode reencarnar imediatamente, você pode levar 5 anos, você pode levar 10 anos, você pode levar 100 anos e você pode levar 1000 anos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta se há um tempo para a reencarnação. E os Espíritos respondem de poucos segundos a muitos milênios. Não há um tempo. Mas nós, espíritas, muitas vezes caímos nesses mitozinhos, né? Mas essa pessoa não pode ser reencarnação da outra, porque 5, 6 anos, não, demora 50 para reencarnar. Não tem essa relação. Está aqui, ó. Está aqui. Muito bem. Ele continua avançando sobre o caso de Jacir e Ronaldo, dizendo o seguinte: a Dona Marta, em janeiro de 56, começa a ter sonhos recorrentes com o Ronaldo, com um irmão que havia suicidado. Então ela sonha que ela está dentro de uma carruagem e que uma chuva torrencial, que o Ronaldo está lá fora pedindo socorro para ela. O Ronaldo pedindo socorro, e ela começa a ter esse sonho recorrente. O seu Antônio, que era espírita, a Dona Marta não era católica. O seu Antônio era espírita, frequentava o centro, até presidia o centro na época,
Falei, olha, bom, com esses sonhos, vamos levar você lá no centro, vamos lá, convenceu ela a ir ao centro. E ela foi para o centro espírita. Chegando lá, o próprio Ronaldo dá uma comunicação mediúnica. Então o Ronaldo faz uso de um médium e dá uma comunicação mediúnica informando que precisava voltar, que queria voltar a reencarnar. Que queria reencarnar. E que o senhor Antônio poderia ajudá-lo. Pois bem, e ele fala ainda que ele queria voltar na família deles. A dona Marta, chocada, não queria nem sonhar, ela tinha feito ligação de trompas de Faló. Ela tinha ligado as trompas. Né? É interessante aí fazer um pequeno parênteses nessa informação, porque o doutor Hernani Guimarães, que está avaliando o caso, ele para nessa hora e ele explica que uma pessoa que fez ligação de trompa pode engravidar. Então ele coloca lá que vários casos são feitos por amarração, a amarração não está bem feita, ela solta, passa, a pessoa engravida. Por que ele faz isso? Ele faz isso para que não haja nenhuma mistificação do fato dessa gravidez. Faz isso para mostrar que essa é uma gravidez normal. Ela não tem relação com o fato da reencarnação do Ronaldo. O Ronaldo reencarna ali porque é viável a gravidez. Senão já vamos começar a imaginar que a gravidez se deu de alguma maneira fantástica em alguém que não podia engravidar. Não é o caso, e o cientista faz isso, ele faz uma parte, ele para a pesquisa e mostra que esses casos são comuns de pessoas que fizeram ligação de trompas engravidadas. Beleza. A dona Marta tinha um medo danado da reencarnação do Ronaldo. Por quê? Porque existe um outro mito dentro da doutrina espírita que reza que o indivíduo que fez suicídio, que cometeu suicídio, vai nascer com problemas físicos na encarnação passada. É ou não? É o seguinte. Desculpa, não é o seguinte. É ou não é? Um amigo internauta deve estar se mexendo agora. Mas eu achei que sempre fosse assim. Porque são mitos. A gente não lê o Céu e o Inferno, a gente não lê a Revista Espírita e a gente fica imaginando coisas. Nós ficamos colocando coisas dentro do corpo doutrinário que não existem no corpo doutrinário. Tá? Então ela tinha esse medo, porque provavelmente o Sr. Antônio falava para ela, todo mundo que desencarnou com suicídio, na próxima encarnação vai nascer todo ferrado. Se o cara pulou de um prédio, ele vai nascer tetraplégico, se tomou veneno, ele vai nascer todo arrebentado e não sei o quê. E ela tinha esse medo. Mas aí, numa outra comunicação mediúnica no mesmo centro, uma mulher que faz o uso do médium, um espírito de uma mulher, diz para ela, acalme-se, você já está grávida. Ela não sabia. E ela já estava 2 meses. Olha. Você já está grávida. E a criança não vai ter nenhum defeito, fique tranquila, vai dar tudo certo. E ela ainda alertou, você vai ter alguns problemas na gravidez, mas relaxa que vai dar tudo certo. O Ronaldo, ele tinha se suicidado tomando formicida. E aí o que aconteceu com a dona Marta? Ela sentia gosto e cheiro de formicida na comida. O tempo inteiro ela sentia esse gosto. Ela tinha irritação na boca e no tubo digestivo durante a gravidez, isso aconteceu. Ela tinha queimação o tempo inteiro no estômago. Então ela sentia os efeitos que estavam impregnados no espírito do Ronaldo. Não foi o Ronaldo, foi ela. Talvez até o feto tivesse também sentindo as mesmas coisas, transferindo para ela. Né? Mas foi o que aconteceu ali. E esse espírito que se comunicou na segunda vez disse claramente para ela, você vai ter alguns problemas, mas fique tranquilo, vai dar tudo certo. Jacira nasceu então e se desenvolveu normalmente, não teve nada com ela. Entendeu? Então, vejam, às vezes a gente presta um desserviço, sendo espíritas, quando a gente diz para alguém, né, esta história de que todo indivíduo que cometeu suicídio vai ter que ter reencarnações dolorosíssimas, né, com defeitos físicos, com problemas mentais graves e tudo mais, sendo que isso não é verdade, isso não é uma regra. A gente presta um desserviço para as pessoas com as quais a gente está falando. Porque às vezes a pessoa teve um indivíduo que se suicidou na família e ela vem para perto de um espírita para ter um conforto, porque sabe que a vida continua. E a gente aterroriza a pessoa. Olha, está tudo bem, a vida continua, mas ela vai sofrer pra cacete, umas 15 encarnações, depois ele melhora. Está entendendo? Então a gente tem que estudar Kardec para isso. Se você vê Kardec entrevista ao longo da revista espírita dos 10 anos, centenas de espíritos suicidas. Cada um é de um jeito, a dor é moral, cada um escolhe uma forma de fazer a reparação. Alguns sim escolhem, olha, porque eu quero reparar logo, né? Eu vou vir num corpo já com defeitos físicos. Outros não, escolhem outro caminho. A justiça divina é maravilhosa, é de amor, não é? É de amor. Então a Jacira nasceu 5 anos depois do Ronaldo ter se suicidado, então ela não ficou 50 anos em sofrimento, ok? E a Jacira nasceu perfeita.
E a Jacira, quando ela começou aos 11 meses a ter as manifestações da recordação, da reencarnação de Ronaldo, uma das coisas que ela mais falava, e que chamou a atenção do Dr. Hernando Guimarães, é que ela tinha medo de ser covarde de novo. Ela tinha medo. Ela falava, eu não vou ser covarde de novo. Por quê? Porque o sofrimento moral dele, quando ele desencarnou, foi esse. Ele se sentiu covarde. Ele se sentiu fracassado. E aí ela tinha este medo dentro dela. Ela não tinha, porque uma das preocupações da mãe, da Marta, era que a menina pudesse, ao lembrar, tentar suicídio de novo. E era o contrário que acontecia. A menina dizia, olha, não, eu não quero. Ela viu o santinho daqueles de missa de 7º dia do irmão, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu estou vivo ainda. Tirem isso daqui, eu não morri, eu estou vivo. E ela chegava para Marta e dizia assim, ô Marta, por que você fica falando que você é minha mãe, sendo que você é minha irmã? Isso era com 11 meses, 1 ano de idade. Né? Então ela identificava, ela questionava a condição da Marta como mãe dela. Ela reconhecia a Odila, que era a avó, como mãe. Ela falava, cadê a minha mãe que agora fala que é minha avó? E cadê a nossa casa lá em São Bernardo do Campo, onde elas moravam? Ela descrevia a casa com detalhes, cores, detalhes. A casa tinha um lago na frente, cadê aquele lago? Então ela dava detalhes da vida dela lá em São Bernardo do Campo. Então ela dava esses detalhes aqui sistematicamente, dia após dia. E ela aterrorizava a mãe, né? Porque a mãe já sabia, por orientação mediúnica disso, evitava tratar um assunto, nunca falou isso com a menina, porque morria de medo dela realmente tentar o suicídio novamente. Né? Então isso foi se desenvolvendo. A menina tinha algumas fobias, a Jacira. Ela tinha aversão a bebidas vermelhas. E naquela época usava-se muito aquela bebida groselha, aquele refrigerante que era de groselha. Não, os mais antigos aí devem ter tomado, né? Hoje não tem mais aquilo, eu acho. Tem ainda? Tem. Ah, não tem. A gente não vê direto, né? Aí ela vinha numa garrafa de vidro, você misturava com água, era bem vermelha mesmo. E a menina não tomava de jeito nenhum, porque o formicida que ela tomou quando se matou era a mesma cor. E ela não tomava, e ela queria que ninguém tomasse. Não toma isso, vocês vão morrer, eu não vou tomar isso. Ela tinha assim, uma síndrome, né? Um negócio forte com ela. Ela também desenvolveu uma fobia, ela tinha uma fobia por gado. E aí ela começa a contar para a mãe um dia, fala, Marta, você lembra aquele dia que a vaca morena correu atrás da gente? E a Marta se lembrava. Isso foi um fato lá no sítio deles, que eles estavam, a Marta, o Ronaldo, mais algumas pessoas lá, e essa vaca escapou do curral e correu atrás das crianças. E aquilo ficou marcado no Ronaldo e veio para a Jacira. Então a Jacira não podia ver vaca, ela tinha fobia de vaca. Uma outra, nessa mesma linha, uma outra parte interessante da história é quando a Alice era noiva do Ronaldo, que se suicidou. Quando um dia as irmãs da Jacira estavam conversando lá, a família estava conversando na casa dela, e a menina pequenininha, com 1 ano e pouco de idade, eles falaram que a Alice ia se casar. Olha, então lembra da Alice? A Alice vai se casar. A menina tem uma crise de choro, vai para o quarto e chora convulsivamente. E aí a mãe vai lá ver com ela, por que você está chorando? Por que você está chorando desse jeito? O que aconteceu? Né? Ela falou, não, mas ela tinha que me esperar. A Alice não tem nada que casar. Né? Então, quer dizer, ela estava ali manifestando, né, a sua personalidade de Ronaldo, né, ouvindo a história de que a noiva iria se casar. Ela apresentou também uma característica física, que ela tinha estrabismo. Até 1 ano a menininha tinha estrabismo. E o Ronaldo havia ficado estrábico por conta de uma congestão. Então ela teve essa marca. A Hernando Guimarães somente comenta isso, mas também não dá importância muito forte nisso, porque o mais interessante são as outras nuances do caso. Esse caso aqui é um caso que tem signo e significado. Ela era estrábica e o Ronaldo também era. Quer dizer, isso é um exemplo importante que tinha no restante dos significados, mas só por isso. Então, se nasce uma criança estrábica na família e você teve um parente estrábico anterior, não dá para falar, esse aqui é o tio porque o tio é estrábico. Só isso não funciona. Eles deixam isso muito claro. Pois bem, então, Hernando Guimarães faz uma análise após apresentar esse caso, né, com muito mais detalhe do que eu apresentei aqui, vale a pena ler isso aí, está disponível na internet. Ele faz uma colocação, juntamente até com os estudiosos que fizeram esse artigo. Em separado, os elementos não teriam significado, poderiam ser considerados fantasias infantis. Porque a gente tem criança que tem lá amigo imaginário, que cria histórias, né, que cria fantasias. Então, se você pegar separado, não tem muito significado. Mas quando você começa a juntar os aspectos objetivos e subjetivos acerca do falecido Ronaldo, você encontra o significado. Porque você começa a olhar que aquela menina não tinha
como ter acesso àquelas informações. E aí você começa a casar e fala, não, olha, isso agora tem um significado. A coincidência dessas informações aqui sugere a hipótese de que já seria a reencarnação de Ronaldo. Principalmente a questão das fobias. Fobia não é uma coisa que você consegue induzir uma criança a ter. A criança não tem medo, não tem. A criança tem medo de vaca? Ou tem, não tem. Né? Eu tenho uma irmã que tem medo de galinha. Pavor de galinha. Pavor. Pavor. Ela mata rato, barato, o que você quiser, mas chega com a galinha aqui, ela sai da sala pela janela. Alguma fobia que, se for vasculhar, vai encontrar em algum lugar um evento, né, que envolva uma galinha ou uma ave e que a aterrorizou. A gente imagina que isso esteja em uma reencarnação passada, porque não tem na história da nossa família nenhum evento, né, que possa ter desencadeado essa ação nessa encarnação. Então, no caso dele, ele demonstra, a menina demonstra essa aversão por vaca, a vermelha, né, a crise de ciúmes com a Alice. Então, isso vai dando essa junção dos objetivos e subjetivos aqui, os aspectos, né, que vão fazer com que eles identifiquem o caso como um caso forte de reencarnação. Dentro desses processos aqui, todos, Ian Stevenson e o Hernani Guimarães, eles fazem um trabalho profundo de identificar hipóteses alternativas à reencarnacionista. Esse é o trabalho científico. Eles mesmos criam as hipóteses que possam desbancar o processo de reencarnação e trazê-lo para um processo qualquer. Imaginação, transferência, tal. E aí eles começam a estudar. O primeiro que eles estudam é fraude deliberada. Vamos ver se pode estar havendo uma fraude aqui. E aí quais são os aspectos da fraude? Interesse ou vantagem econômica, desejo de notoriedade, proselitismo em favor de uma crença. Nada disso se apresenta nesse caso. Porque o Dr. Hernani ficou 2 anos andando atrás da família para tentar entrevistá-los e eles não queriam. Foram 2 anos de tentativa do cientista até ele conquistar a confiança da família para a família abrir o caso. Senão eles não iriam abrir o caso, deixou medo. Medo justamente da notoriedade. Medo do que isso poderia fazer com a Jacira, que hoje já na época do Hernani, já era uma adolescente, e eles tinham muito medo do que ela poderia fazer se começasse a trazer esse caso à tona. Então eles não tinham isso. Vantagem econômica não teve nenhuma, eles não queriam nem aparecer. E proselitismo também não. São Antônio já é espírita, já tinha essa crença enraizada, ele não queria essa notoriedade. Né? Tinha anonimato lá, eles queriam anonimato, tinha medo ali. Né? O tempo até a permissão foram esses 2 anos aí. Outra hipótese que eles avaliaram, a informação direta, que chama-se criptomnésia. Ou seja, a menina recebe as informações e passa o caso. Então o que ele chegou à conclusão? Que a precocidade, né, da menina, ao relatar os casos, descaracterizava esta criptomnésia. Porque ela começou com 11 meses a falar sobre isso. Isso foi lá até 2, 3 anos de idade. Então, quer dizer, ela era muito novinha para ouvir uma história, conseguir gravar e reproduzir. E outra coisa, ela falava sempre na primeira pessoa. Uma criança, quando vai contar uma história, ela contaria essa história na terceira pessoa. Ela falava eu fiz isso, eu sou assim, eu tenho medo, eu não gosto, eu não quero, quando ela estava se referindo a Ronaldo. Né? E a descrição sistemática de fatos corriqueiros, e principalmente os sentimentos e fobias. Você não consegue fazer uma criança de 1 ano simular sentimentos e fobias várias vezes. Ela não vai conseguir fazer isso, ela não é ator. Um ator já é difícil fazer isso o tempo inteiro, você imagina uma criança com 1 ano de idade. Né? Depois ele estuda telepatia, memória genética, incorporação mediúnica, e para cada hipótese dessa, ele traça todas as possibilidades e ele refuta todas as possibilidades. Então isso é um estudo científico de reencarnação. Você estuda o caso, no caso nessa metodologia, você estuda o caso, você coloca as variáveis todas sob controle, você vai na personalidade anterior, cruza isso, busca fatos objetivos e subjetivos, e você cria hipóteses que possam refutar honestamente aquele seu caso, para depois chegar e saber se o caso é sólido ou não. Então ele diz lá, conclui lá, o peso da evidência leva-o a se pronunciar claramente a favor desta hipótese como a que fornece a explicação mais adequada ao fenômeno estudado. Então eles aí já colocam ali, que é de fato o caso de reencarnação bastante forte. Nós começamos aqui falando da proximidade atual da ciência convencional com o paradigma espiritualista e reencarnacionista. Quando eu estava preparando esse trabalho aqui,
Eu vi um dia, começou a pipocar na internet, olha, o doutor Alexandre vai aparecer amanhã na Fátima Bernardes, o doutor Alexandre vai aparecer na Fátima Bernardes. Depois eu fui ver na internet, porque eu estava trabalhando no dia da Fátima Bernardes, passa 10 horas da manhã, né? Então não acabei de ouvir. Eu assisti, viu, Mário? Acabei assistindo, eu vou falar com ele, 10 horas para assistir. Eu vi depois. Na verdade, ele foi lá para apresentar um trabalho que é do NUPES, Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Em parceria com a Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, que é a universidade que o Dr. Ian Stevenson trabalhou a vida inteira. Então, esse grupo aqui, esse núcleo de pesquisa da Faculdade de Juiz de Fora, fez uma parceria com a Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, e lançou uma pesquisa no Brasil, nível nacional, chamada Levantamento Nacional de Casos Sugestivos de Reencarnação na População Brasileira. Então, qual que é o objetivo desta pesquisa? Conhecer o perfil dos brasileiros que acreditam possuir memórias de supostas vidas passadas e as características de tais memórias. Então, ele explicou lá que eles criaram um site, estão divulgando a pesquisa agora, para que qualquer pessoa no território nacional que conheça, tenha vivido ou conheça um caso sugestivo de reencarnação, entre lá e relate. Então a pessoa vai entrar no site e vai relatar, olha, tem aqui na minha cidade um caso do menino, que é isso, que é aquilo, um caso do menino, que é assim, assado, e ele comenta esse caso lá. E eles vão fazer o quê? Eles vão compilar esses casos para, primeiro, fazer quantitativamente o que é esses casos. No Brasil, uma população de tantas pessoas, tem tantas pessoas que têm casos desses, tantos por região, enfim, fazer uma pesquisa quantitativa e depois vão extrapolar alguns casos para uma pesquisa qualitativa. Eles vão pegar alguns casos que são interessantes e que são possíveis de se controlar as variáveis, por ser recente, por ter dados mais concretos, e vão avançar nos estudos na linha do Dr. Ian Stevenson. O que mais chamou a atenção não é o estudo em si. O que mais chamou a atenção é a divulgação do estudo em rede nacional, às 10 horas da manhã. Isso é o que chama a atenção. Né? Isso aí, talvez há 50 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não podia pensar nisso. As pessoas não iam colocar isso em rede nacional com medo, né, de serem ridicularizados, né, de serem taxados de proselitismo, de alguma coisa. Isso hoje não, isso é estampado em rede nacional. E as pessoas debateram lá, cada um com as suas ideias, mas está aberto para o Brasil inteiro. Né? Então, uma pesquisa que invadiu aí o território nacional. Ô Mário, e não é um grupo espírita? Não, não é um grupo espírita. Ele é uma universidade. É um núcleo, né, de pesquisas em espiritualidade. E aí, né, Adolfo, nós temos aqui dentro do nosso núcleo de pesquisas aqui, nós já fizemos algumas apresentações de pesquisas, né, que nós colhemos também, principalmente lá no ENIP, lá do grupo do LIP, pesquisas científicas interessantíssimas na área de fluidoterapia, né, na área de fluidoterapia em água. Então, já hoje essas pesquisas estão realmente se espalhando no Brasil todo, né, e se espalhando fora dos núcleos espíritas, o que é mais interessante. São grupos espiritualistas que muitas vezes a pessoa não é nem espírita, ela é espiritualista, ela está buscando isso, é uma pesquisa que ela está fazendo apenas, é mais um braço de pesquisa. Não necessariamente o indivíduo tem que ser espiritualista para fazer uma pesquisa nessa linha. Né? É um grupo que está lá na universidade. Por isso que a gente fala da proximidade. Lembra que o Décio Leandro começou falando lá sobre isso, mas é 14 anos atrás. Você imagina hoje. Nós temos pesquisas feitas aqui na Universidade Federal de Uberaba, na Universidade Federal de Uberlândia. Aqui em Uberaba tem uma pesquisa feita com passe magnético, né, com fluidoterapia, na verdade, onde foi estudado o passe magnético espírita, foi estudado o jorrei, foi estudado o reiki na mesma pesquisa. Entendeu? Então veja que não é uma coisa exclusiva da doutrina espírita. Esta mesma pesquisa feita por uma médica pesquisadora, ela sim espírita, participante da ANE, mas ela envolveu não só o passe espírita, como o jorrei, como o reiki, que são outras modalidades de fluidoterapia. Né? Então todo esse arsenal de informações aí estão levando a gente num momento muito próximo da ciência dizer, olha, não há como, aqui nós temos a reencarnação, é um fato científico, e agora vamos abrir o campo para estudar essa espiritualidade, essa sobrevivência da alma, o que faz o espírito no aspecto errante. Né? Imaginem as consequências morais disso, quebrar esses mitos todos, né? De que, é assim, você fica tanto tempo. Não, isso é variado. Kardec já tinha mostrado isso lá atrás. Nós é que começamos a criar esses mitos. E às vezes esses mitos, eles não são criados de forma nem objetiva e nem intencional. Então vejam só, de onde vem, um exemplo, tá?
De onde vem essa ideia nossa de que o indivíduo que cometeu suicídio, ele vai sofrer anos e anos, né? Ele vai reencarnar todo defeituoso, ele vai... Na verdade, muito disso aí vem da obra o Memórias de um Suicida, não é? Me fugiu o autor agora. Ivone Pereira. Ivone Pereira escreveu um livro fantástico, no qual, através da sua mediunidade, ela toma conhecimento de um local chamado Vale dos Suicidas. E ela desenvolveu aquela obra densa, pesada, que demonstra sofrimentos horríveis daquelas pessoas que estavam agrupadas por atração naquele local. E beleza, muitas vezes o erro que a gente tem é pegar aquela obra e achar que aquilo é um caso que serve para todos os casos de suicídio do mundo inteiro. Aquilo é um recorte de um grupo de indivíduos, espíritos, que por atração estavam naquele sofrimento, naquele lugar que eles denominaram Vale dos Suicidas. Não quer dizer que todo suicida vai para algum vale, não quer dizer que todo suicida tem aquele sofrimento, não quer dizer que todo suicida tem uma reencarnação cheia dos mesmos problemas que ela ocasionou aquela morte. Isso é muito variado. Vamos ler lá a obra de Kardec inteira, centenas de pessoas, cada uma relata de um jeito. Ali era um recorte. A Ivone teve acesso a um recorte. O nosso erro está em pegar aquele recorte e traduzir para a doutrina inteira e expandir ele para tudo. E nós fazemos isso não só com o suicídio, estou só dando um exemplo aqui, fazendo com tudo. A partir do momento que a ciência convencional começar a compreender esse processo, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a ampliar esta imagem. E aí você quebra esses mitos, e aí a gente vai para o campo da realidade, né? Que a realidade é muito variável. Kardec já demonstrou isso muitas vezes. O sofrimento, por exemplo, de um suicida que a gente está citando, ele é único, ele é moral, ele é moral. Ah, mas então você está dizendo que não tem o Vale dos Suicidas? Não, eu estou dizendo que tem, mas aquele local que eles encontraram ali foi por atração, aquelas almas se atraíram ali. A gente pode ter outros grupamentos de espíritos suicidas de outro jeito, com outras formatações, né? É só a gente não generalizar. E eu acho que essa é a questão. Ivone relata, né, quando ela vai falar de experiências próprias dela, quando explica Ivone, outras experiências de suicídio com outros tipos de sofrimento, de cometimentos que não os do vale. Perfeitamente, bem lembrado. Ela mesma relata, mas a gente meio que isola isso, não é? A gente paralisa ali. Paralisa ali porque é chocante mesmo, né? Aquele relato dela ele é muito cru, ele é chocante. E a gente paralisa, dá um choque, começa a disseminar isso acaba virando uma coisa meio que, como se fosse um pouco doutrinário. Não é, né? Não é. Então é muito interessante esse processo aqui, e eu agradeço a vocês por essa tarde conosco. Obrigado. Perguntas? Perguntas, comentários? A respeito do pesquisador brasileiro, o Dr. Hernani Guimarães, né? O que você falou, ele vai em todos os estudos dele, aquele livro lá, Reencarnação no Brasil. Isso. Ele cita todos, esse é um dos casos, todos os casos que ele cita ali. Então ele vai fazer aquilo que você disse, ele vai tentar, né, mostrar para desmistificar, realmente passar uma coisa, realmente ficar bem nítido, bem transparente, bem claro, né? Bem científico. Bem né? científico, então ele traz isso, né? Mas é interessante você dizendo isso aí, porque ali na obra do Dr. Hernani Guimarães, ele até fala do MOB, né? do modelo organizador biológico. Então ele diz ali claramente para a gente, ele diz, né, se eu me falha a memória, ele diz o seguinte, com relação ao próprio suicídio, ele diz o seguinte, aí também nós vamos ter aquela variante, né, dependendo aí do sentido que o cara foi levado ali, vai ter atenuantes ou agravantes, né? Então ele diz lá o seguinte, que conforme, se você dá um tiro no ouvido ou qualquer uma outra coisa assim, que você pode realmente desorganizar, né, o próprio perispírito, e sim, que em futuras reencarnações pode sim você nascer com certo desequilíbrio aí, né, certo desequilíbrio na memória, você pode nascer surdo, mudo, um problema da fala. Então ele fala nisso. Você acha? O cientista. Eu gosto da palavra pode. Pode, né? Você pode. Pode. Porque aí você veja que no caso do Ronaldo,
reencarnação do Ronaldo mostra que isso não é uma regra. Uma Ele regra. pode, como não pode. Pode ter uma Porque o exceção. Ronaldo fez o quê? Ao tomar o fungicida, ele danificou todo o seu aparelho. Só aparelho. Aparelho gástrico, danificou todo esse aparelho. E ele reencarnou normal outra vez. Quer dizer, ele danificou aquele veículo. Mas isso não teve efeito na próxima reencarnação dele. Né? A mãe ainda sentiu os efeitos, mas ele, a criança, Jacira, não. E quando o doutor Hernani vai pesquisar a Jacira, ela já tem 15, 16 anos. Então não é uma coisa que fala assim, isso aí, ele entrevistou ela com 1 ano, depois com 15, 16 ela desenvolveu isso. Não, ela não tem nada no aparelho gástrico dela. Entendeu? Então a palavra pode, essa é a que tem que ser bem entendida. Né? Porque senão a gente começa a levar para todos os casos acontece isso. Então quando você se suicida, você danifica alguma coisa que na outra você vai ter que... Não pode. Eu acho que isso, eu acho que isso tem mais a ver com o espírito do que com o perispírito. Com a impressão que o espírito ficou, o seu sofrimento moral, tanto que aquilo impregnou nele para ele levar para uma próxima encarnação. Mas isso eu estou dizendo o que eu acho, pela variante dos casos, entendeu? Porque veja, se fosse uma lesão perispiritual que fosse levada para outra encarnação, ela teria regra. Por que uma leva ou outra não leva? Percebe? Pensa numa lesão. Se eu cair daqui de cima, eu vou quebrar alguma coisa. Não tem jeito, se eu pular 100 vezes, eu vou quebrar alguma coisa 100 vezes. Não tem jeito de eu pular aqui e não me quebrar. Agora, por que tem jeito nesse caso de uma pessoa, como foi o exemplo do Ronaldo, não ter nenhum efeito e outra ter efeito? Né? Um pensamento meu, filosófico, que eu já tive várias vezes, eu acho que isso está mais no espírito do que no perispírito. Se o espírito consegue resolver esse problema, né? Eu estou avançando no meu pensamento só. Se o espírito consegue resolver esse problema durante a erraticidade, ele corrige o espírito dele ou não? Né? Corrige. O que acontece com uma pessoa que está sem um braço aqui? Ela chega lá, no primeiro momento ela continua se vendo sem braço. Na hora que ela toma consciência de si, acabou, o braço volta. Né? Houve ou não houve uma lesão perispiritual no momento em que eu arranquei meu braço? Percebe? É um assunto bastante denso, né? Complexo. Mas eu gosto da palavra pode. Isso. O problema é que a gente às vezes tira o pode. Não pode generalizar, né? Não se pode generalizar. Uma outra coisa, você disse, pode ser do próprio espírito, porque às vezes tem aquele espírito que ele próprio resolve os seus problemas aí, né? E ele, vamos dizer assim, atenua aquilo ali, porque senão fica muito aleatório. Porque nós temos, né? Como ali a gente estuda lá no próprio dos espíritos as leis morais, então existe uma lei universal. Eu acho que ninguém pode burlar leis. Então, se existe uma lei, se você foi desrespeitoso com aquela lei, às vezes aquela lei não é que ela venha a te, vamos dizer assim, a te impor sanções no sentido de te castigar, porque a lei é amorosa, mas no sentido de vamos dizer, de ser pedagógica, de passar para que você não incorra em erros novamente. Mas se você já entendeu aquilo, não sendo igual àquela nós estávamos comentando, daquele sujeito, o Robson Pinheiro, não sendo daquela maneira, né, de levar vantagem e sair incólume nisso aí, mas se você resolver os seus problemas ali, né, sem procurar, com bastante consciência, sem criar subterfúgio, e você solucionou, você não precisa ficar com aquele peso de consciência que aquilo vem te trazer limitações. Também eu acho que tudo isso é possível, né? Tem as suas possibilidades. O objetivo da reencarnação, o objetivo das provas e das expiações não é outro que não a evolução do espírito. É só essa. Se o espírito já evoluiu, vamos pensar o seguinte: eu cometi esse erro aqui na minha encarnação, e na erraticidade eu consegui tomar consciência do meu erro, eu consegui evoluir ali, eu necessariamente consigo atenuar. A gente imagina, você consegue atenuar muito esse processo expiatório, porque eu iria passar pelo processo expiatório para quê? Justamente para eu tomar consciência, não é? Se eu já tomei consciência, para que o processo expiatório? Vira punição, percebe? E Deus não pune ninguém. Deus nos dá o processo expiatório como ferramenta para a nossa evolução. Se eu já evoluí, eu não preciso desse processo. Eu sigo outro caminho, né? Senão é determinismo. É igual quando a gente fala assim, eu matei uma pessoa, então eu vou ter que reencarnar com ela várias vezes. Na boa, se alguém me matar, eu não quero reencarnar com ela, velho. Para que eu, que já tomei um tiro, vou querer reencarnar com ele ainda? Se eu puder escolher outro caminho, volto a dizer, não é regra, né? Vai ter várias pessoas que têm esses dramas e vão reencarnar junto várias encarnações, mas também pode ter aquele que tomou um tiro, ele já perdoou aquele amigo, ele vai cuidar da vida dele.
E aquele amigo vai reparar com outras pessoas, não precisa ser com aquele. Você percebe? E isso é outra coisa que dentro da doutrina espírita a gente tem muito forte em nós. A vez vai reencarnar obrigatório. A gente cria obrigações reencarnatórias punitivas, não sei o quê, no nosso imaginário. Porque a gente vê livros mediúnicos, né, que são recortes. Eles são recortes. Então, o livro mediúnico vem contar uma história específica de um caso. A gente pega aquilo e traduz para todos os casos, generaliza. Esse é o problema. De imaginar que livro mediúnico, que é romance muitas vezes, é corpo doutrinário. Não é. Corpo doutrinário é o que Kardec escreveu. Kardec entrevistava 50, 60 espíritos na mesma condição para criar uma linha. E muitas vezes ele dizia, não, aqui não tem linha. São tão variadas que eu não consigo dizer que isso é desse jeito. Percebe? Eu já vi muitas senhoras aí, né, nós estamos comentando, espíritas, né, e cometendo esse erro, porque sempre dizem, não, eu preciso ficar com meu marido, porque senão na próxima eu vou ter que reencarnar novamente. Aí é complicado. Mas tem orador espírita que fala isso aí também, viu? Tem orador espírita que fala isso aí também. Orador espírita. É um desserviço, percebe? Tem muitos aí que Tem muitos oradores espíritas que falam isso. Tem muitos que falam. Aí eu falo, poxa, a pessoa ainda tem que aguentar e ela tem que voltar com a outra. Não tem sentido. Tem que pegar de novo. E a lei? Como é que fica a lei? Você quer ver outra coisa que a gente verificou? Está gravando? Tá. Você quer ver? Eu não ia falar nenhuma bobagem, não, só para saber. É que eu estou falando alto. Tá gravando. O internado vai falar dele. Tá transmitindo ao vivo. O que acontece? A gente tem muita a questão também do tempo, né, do prazo da reencarnação. As pesquisas do Dr. Stevenson mostram reencarnações quase imediatas. Quase imediatas. Você olha lá, isso causou uma confusão monstro quando eu estava vendo a obra dele com um pouco mais de detalhe. Porque tem gente que é assim, o sujeito morreu no dia 10 de janeiro, não sei o quê, e reencarnou 8 meses depois. É verdade. Tem casos lá que o indivíduo reencarna Mais precoce ainda. mais precoce ainda. Isso gerou um drama na minha cabeça que eu confesso que eu não consegui. Comigo também. Não consegui dissolver ainda. Mas a gente já tem fios aí, porque quando você pega, vai estudar o livro dos Espíritos ali, você vê. Aqui eu estou falando uma coisa de novo, eu estou pontuando porque nós estamos gravando isso aqui, tá? Que muitas coisas são pensamentos meus, que eu trago meus estudos, então você tem que ser pontuado, isso é meu, entre aspas. Eu discuti com vários espíritas esse caso, porque ele tem casos lá que a gestação já estava em andamento, o indivíduo desencarna aqui e reencarna ali. Então a gente tem que cuidar de tentar formatar algumas teorias só no campo filosófico, porque na doutrina a gente não tem esses detalhes, para poder entender se isso é possível ou não. E são casos fortes, porque tem casos que ele descarta. Então se fosse um caso mais fraco, você descartaria. É um caso forte. Se você for ver no livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, você vai ver que tem reencarnações em que o feto vem e não tem o espírito ainda. Exato. Óbvio que no nascimento, se não tiver um espírito ali, ele não vinga, ele desencarna. Né? Kardec ainda usa como se fosse um vegetal, alguma coisa desse tipo. Né? Ele desencarna. Ele não desencarna porque ele só morre, né? Não tem nada encarnado para desencarnar, nada. Né? Mas aquela gravidez não vinga. Mas ela pode ser levada a termo. O feto ali, sem o espírito, ele vai se desenvolvendo e depois, né, nasce a criança já sem vida. Então você pensa assim, será que nesse mesmo processo o indivíduo já não usa uma dessas gestações para fazer esta encarnação? Né? Eu confesso que eu perguntei isso para muitos estudiosos e a gente não conseguiu chegar em conclusão nenhuma. Mas o fato está lá. O fato está lá. A pessoa diz, olha, eu morri aqui e eu reencarnei alguns meses depois, a gestação estava em curso. Não tem gestação de 3 meses. Percebe? Você fala, como esse espírito foi ligado ali? Aí você pensa assim, será que ele foi ligado antes? Será que ele já vinha num processo, né? Esse caso era um processo que o indivíduo estava doente. Então pode ser até que ele doente, né, em estado terminal, aquele espírito dele já estivesse se conectando, talvez naquela questão, né, de uma, como se fosse aquele processo que o doutor Euripides fazia, como chama? Bicorporidade, mas tem um nome, fugiu agora. Que é o espírito se manifestando, né? Em 2 lugares. Será que ele não estava ligado aqui, né, e já fazendo essa transição? Não sei. Mas são muitas variáveis, sabe? São muitas variáveis. Eu quis colocar esse assunto aqui, que é um assunto bastante complexo, até para que se algum internauta tiver alguma solução, puder mandar para nós no grupo de pesquisadores, né, doutor? Opa. Essa é uma coisa que cabe uma pesquisa profunda, né?
Pode ser até que o caso não seja um caso forte de reencarnação, e que não seja daquele jeito. Pode ser também, né? Mas em sendo um caso de reencarnação, ele confronta com várias coisas que a gente tem doutrinárias, né? Porque era uma gravidez que já estava em curso, aquele espírito foi designado para se acoplar àquele corpo físico depois da concepção e do início da formação do feto, né? Há muitas coisas entre o céu e a terra, né? A gente ainda tem uma lacuna grande. Não sei se minha pergunta vai fugir, mas é o seguinte: o conceito que houve é que se uma pessoa nasce com um problema físico, é porque ela está resgatando alguma coisa. Mas uma coisa me eu não consigo, eu pessoalmente, não consigo aceitar esse processo de castigo. Porque o meu conceito é que a gente resgata com bem as opções ou as nossas escolhas equivocadas. Bom, no processo em que, por exemplo, eu tivesse nascido com algum problema físico, eu acho que isso faz parte do processo natural da vida, não é? E como a gente reage a esse processo é que vai fazer diferença ou não no nosso processo de evolução. Se eu consigo pegar esses limões, fazer da minha vida uma limonada, nossa, eu estou realmente evoluindo. Então, eu vejo mais ou menos nesse aspecto. Então, quantas vezes eu coloco isso aqui, então, é por isso que eu estou colocando isso. Veja bem. Novamente, só um minutinho. Tem... O Jader dos Reis está nos acompanhando, viu? Nosso amigo enorme, dali. Né? Prazer enorme. Aumentou muito aqui a minha responsabilidade. Dá para desligar isso aí? Valeu, Jader, obrigado. Ela está falando dessas reencarnações de sofrimento, né? Que nós temos também, muitas vezes, a ideia errônea de acreditar todas elas a uma expiação de coisas passadas. Pelo simples fato que a gente não estuda. É simples assim. Porque se a gente estudasse a revista Espírita e fosse lá no Menino do Quarto 04, é só procurar lá, o Menino do Quarto 04, não sei se vocês já leram. Kardec acompanha a história de um menino, relata a história de um menino chamado Marcel, que estava internado no hospital do Quarto 04, por isso que ele chama de Menino do Quarto 04, e ele tinha uma deformidade enorme, uma doença terrível, degenerativa, um sofrimento atroz, e ele passava por aquela doença de uma forma muito tranquila, muito sutil, né? Ele era muito calmo, ele conversava com os médicos, e aí chegou uma hora que ele pediu para o médico um remédio. Olha, você podia me dar um remédio? Ele falou, meu filho, mas eu já tive tanto remédio. Não, mas me dá um pouco mais, porque assim eu durmo, e aí eu não grito de dor, eu não incomodo os meus amigos do quarto e tal, não sei o que. Então vejam, era uma criança que passou por aquilo de uma forma incomum. Kardec ficou impressionado com aquela história e, após o desencarne do menino, ele evoca o menino. E ele pergunta para ele, vem cá, esse seu processo aí, ele é um processo de expiação? O que você fez para passar por isso? Ele disse, nada. Isso é uma prova. Eu escolhi essa prova para acelerar o meu processo evolutivo. Ele falou, no passado eu já até tive expiações dessa ordem, mas eu não tenho mais necessidade de passar por um problema tão grave e doloroso desse como expiação. Ele escolheu como uma prova. Ele falou, não, eu quero nascer nesse corpo que vai nascer com esse defeito, e eu quero passar por isso. Por quê? Porque é um avanço do espírito dele. Entendeu? Então quando você chega, vejam o serviço que a gente faz para as pessoas, gente, nós espíritas. Você vê lá a mulher chorando no leito do filho com uma doença dessa, você bate nas costas dela. Não, ele foi muito mal na encarnação passada, então ele está melhorando agora. Você acha que está ajudando a pessoa? Está ajudando, Adolfo? Não está ajudando, a gente não sabe. Nós fazemos raio-x de espírito através de coisas que a gente não sabe. Nós não sabemos. Então o que nós temos que fazer? Nada. Por que ele está passando por isso? Ele está passando por isso porque é um processo inerente da evolução, é um processo nosso de ser humano. Simples desse jeito. Ah, mas ele pode ter feito, quem não fez? Se nós estamos aqui, provavelmente nenhum de nós é espírito da segunda ordem que está aqui em missão, nós somos espírito da terceira ordem, nós estamos aqui em expiações e provas, né? Nós estamos aqui nesse processo evolutivo só, e o meio que nós temos a ferramenta é essa vida, com as suas dores, com as suas doenças, com as suas coisas todas. Percebe? Então nós temos muita responsabilidade enquanto espíritas, e eu vejo coisas que eu falo, gente, essa pessoa é um desserviço.
É um desserviço. Eu tenho uma pessoa da família cujo filho tem uma depressão profunda. A mulher já é idosa e o filho já é adulto. Ele uma depressão profunda. E eles tiveram uma relação conflituosa de muito tempo. De muito tempo. E uma vez, um indivíduo desmédio teve uma comunicação que disse que ela era senhora de escravos e que ele era escravo. E que ela tinha arrebentado com ele na encarnação passada, por isso que eles tinham essa relação conflituosa agora e tal, aquela coisa toda. Olha, eu não quero julgar a pessoa se ele é médium, se ele não é, se teve essa comunicação, se não teve. Eu só estou julgando o mérito. O que essa informação ajuda essas duas pessoas? Nada. Então, se a informação não ajuda, não fale. Porque, inclusive, ele pode até ser médium mesmo, mas o espírito que se comunicou com ele pode ser o espírito zombeteiro, pode ser o espírito obsessor de um dos dois que quis criar essa polêmica para dificultar ainda mais o processo dos dois aqui na vida. Então, nós, como espíritas, temos muita responsabilidade com aquilo que a gente fala. Então, tem hora que é melhor calar. Cara, fazer diagnóstico da vida do outro. Ah, você foi isso na encarnação passada? Quem sabe? Quem sabe? O menino do 404 nos mostra que pode ser qualquer coisa, inclusive nada. Inclusive nada. Né? Ô Mário, todo mundo foi rei e rainha, né? Você reparou? Não, aí é longe, né? Toda regressão, 80% é rei e rainha. A doutora Ellen Van Bach, ela tinha essa crítica, porque muitas das que faziam lá dava isso. Ela começou a estudar e aí ela fez uma pesquisa, Adolfo, uma pesquisa quantitativa. Ela estudou milhares de casos e ela quantificou esses casos. O caso dela era o contrário. Todo mundo era pessoa comum, que era um camponês. Por quê? Porque você tem 99 mil camponeses para um nobre. E a gente tem por aí todo mundo que é nobre. Ah, quando eu fui senhor de escravo, não teve ninguém camponês lá. Os imigrantes não reencarnaram, porque você não vê ninguém. Eu fui imigrante, vim aqui apanhar café, morri com 80 anos. Soldado. Meus avós vieram para cá, foi apanhar café, foi fazer barbeiro, quer dizer, ninguém foi nada nobre, foi nada. Vieram aqui. Mas é que ninguém quer, né? Eu falei, mas eu não fiz nada de útil nesse dia, não fiz nada de tão interessante. Né? Ficar apanhando café, criei minha família e tal, né? Mas essa colocação sua é boa, porque ela leva a gente a esses devaneios que a doutrina espírita naturalmente, gente, é um processo. Né? Um processo, é nova, a doutrina espírita tem 150 anos. Isso é muito novo. Né? Então, a gente tem esses devaneios todos que cabe a nós, estudiosos, pessoas que estão aqui no sábado, 2 horas da tarde, né? Deixaram os afazeres lá mais agradáveis da vida para vir aqui ouvir e refletir sobre a doutrina espírita, cabe a nós desmistificar um pouco isso, estudar com profundidade e desmistificar, e quando tiver a oportunidade de falar para as pessoas. Né? Porque as pessoas não fazem por mal, elas fazem porque aprenderam assim. Né? Fazem porque dá um certo aspecto de importância, né? A pessoa chegar para mim e perguntar o que ele foi na vida passada, eu encho o peito, ele foi um senhor de escravos, ajudou o Hitler lá a sufocar pessoas, por isso que ele está desse jeito agora. Nossa, olha que importante, ele me explicou um monte de coisa. Explicou um monte de porcaria, que não ajudou nada aquela pessoa. Só criou mais problema. Você chega para alguém que teve um filho que suicidou, que teve um irmão que suicidou, olha, não, ele está lá no vale do suicídio, ele está sofrendo, não sei o que. É óbvio que ele vai passar por um processo de sofrimento, é óbvio. Mas você não precisa ampliar isso se você não sabe. E o Ronaldo? O caso do Ronaldo? Eu sou mais de explicar o caso do Ronaldo para uma pessoa do que explicar um caso desse lá. Se o objetivo é o conforto. Porque não vai ajudar essa informação. Não é? Não vai ajudar essa informação. Então, estudar a reencarnação, estudar a questão da sobrevivência do espírito e a ciência espírita descobrir isso, a ciência convencional, vai nos tirar desse mundo místico que a gente vive. Nós vamos sair da nova idade das trevas, para a luz. Né? E aí nós vamos voltar para onde, Adolfo? Quando a gente for para a luz? Para quem nós vamos voltar? Para quem nós vamos voltar? Nós fomos totalmente para a luz. O Cristo, né? Vamos para o Cristo, mas também vamos passar para chegar no Cristo por Kardec. Opa! Nós vamos voltar na íntegra para Kardec, porque está tudo lá. Está tudo lá. A hora que essa ciência bater ali e demonstrar, olha, a reencarnação, a sobrevivência do espírito está assim, nós vamos naturalmente voltar os olhos para Kardec. E aí, os cientistas vão estudar Kardec. O que esse cara falou lá 150 anos atrás? Vamos olhar que está tudo lá. Lá já está pavimentada a estrada. Agora é só colocar florzinha. Vamos fazer as experiências. Igual foi feito lá o pessoal que fez a experiência das águas purificadas, que nós apresentamos aqui um dia. Exato. Igual o pessoal que está fazendo aqui em Uberaba, da fluidoterapia. Nós não precisamos começar do zero. Kardec escreveu, cara, milhares e milhares de páginas já sobre isso. Exato. Então, a hora que isso aí estampar, nós vamos cair em Kardec. Aí de Kardec, tudo bem, nós vamos lá, vamos de novo, vamos para o André Luiz, vamos para os outros médios ali, com os critérios de Kardec, que são científicos abarcando,
Esse trabalho que eu falei do cérebro triúnico é um trabalho seríssimo, científico, na aula do André Luiz. Show! Né? Mas tem que ir lá, vamos validar, vamos usar o método de Kardec em André Luiz e vamos ali separar aquilo que já está garantido, incorpora no corpo doutrinário, vamos embora. Aquilo que não está ainda, suspende, espera. Não é pegar lá, porque está aqui, porque foi André Luiz que falou, é verdade, é do corpo doutrinário. Exato. É desserviço. É desserviço. Né? Então, a ciência descobrir isso é luz e Kardec de novo. E aplicar aí o COE, né? Exatamente. Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos. Né? Senão- Ou método científico. Os dois valem. Kardec deixou os dois abertos. Esse foi o método que ele criou para substituir o método do teste. Se eu não tenho uma informação testável aqui, o método que ele criou foi esse, que foi fantástico. Né? Fantástico. Adolfo, não sei se a frase é dele, um dia ele me falou e eu uso. Né? Kardec não é um homem à frente do seu tempo. Kardec é um homem à frente do nosso tempo. Essa frase é sua, Adolfo? Não, é minha não. Vou te parabenizar, mas é uma frase É boa minha do não. tempo inteiro. Kardec está muito à frente do nosso tempo. Muito à frente. Fechou? Obrigado. Nós estamos concluindo aqui, viu, Mário?